Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Safe Zone. Eu sou o professor Machado e na aula de hoje nós vamos trabalhar os substantivos, matéria fundamental na sua caminhada rumo à fluência em inglês. Preparado? Vamos lá então, pessoal. Vamos colocar aqui o nosso título, tá? Vou colocar aqui substantivos. Na verdade, eu vou colocar no singular, tá? No inglês, nós falamos noun, ou nouns, se for no plural, tá? Substantivo, então, no inglês é noun. Tranquilo? Bom, vamos lá. O substantivo, por que ele é importante no inglês? Ele é importante para você saber a classe, que tipo de substantivos existem. E aí você consegue entender como você pode utilizá-los como sujeito da frase na nossa fórmula Safe Zone, que é aquela palavra que está aplicando a ação da frase. Por exemplo, se eu falar assim, o professor gosta, a menina brinca, tá vendo? A menina, o professor, substantivos, eles estão aplicando a ação, portanto, são os sujeitos da frase. Mas eles também podem ser objetos, são aquelas palavras que estão lá no fim da frase, que estão sofrendo a ação muitas vezes. Legal? Por exemplo, o professor ensina a menina. Professor é um substantivo, está como sujeito da frase, e menina é um substantivo também, está como o objeto da frase. Beleza? Lá na areazinha do nosso safe zone do complemento. Tranquilo? Então é importante saber, cara, e é legal. Para que serve mesmo, professor, substantivo? Ele serve para dar nome às coisas, tá? Por exemplo, vamos começar aqui já para eu dar uma ideia para vocês. Vou colocar aqui o substantivo uma classe para nomear pessoas, tá? Lógico, eu tenho os nomes próprios, mas eu também tenho substantivos para dar nome. Por exemplo, aquela pessoa que ensina, nós chamamos de professor, certo? Que no inglês é teacher. Então, teacher é um substantivo que dá nome à pessoa, beleza? Pode ser sujeito de frase ou pode ser objeto. Ele pode aplicar uma ação lá no comecinho da frase, antes do verbo, ou ele pode sofrer quando ele vem depois do verbo, tá legal? Bom, vamos colocar mais um exemplo aqui. Vou colocar médico, que é doctor, tá vendo? A pessoa lá que cuida da saúde, da nossa saúde, doctor, que é o médico, ou o doutor também que fez doutorado. Tranquilo? Outro, friend, olha lá, amigo. Também estou dando nome a essa pessoa que eu confio, um amigo. Beleza? Vamos lá para outra classe. Nós temos também os de lugares, tá? Um território com habitantes, onde eu estou, por exemplo, nós chamamos de cidade. Olha lá, em inglês, city. Então, substantivo para lugares, dá nome a esse lugar. Beleza? Um outro, onde eu estou aqui também, ó, school, que é escola. Tá legal? Posso estar fazendo uma caminhada no park, também é lugar. Belezeira? Vou colocar aqui do ladinho mais alguns, a gente vai ganhando espaço. Posso também colocar substantivos, um substantivo que é dar nome a coisa, coisas, né? Por exemplo, mesa, olha lá, table, tá? Mesa. Posso colocar também livro, book, dou nome àquele objeto. Beleza? Ou até mesmo que eu estou utilizando aqui um computer, que é um computador. Então tudo está dando nome. Belezeira? Então esses aqui são o grupo aí, né, dos substantivos, que eu posso nomear coisas, pessoas e lugares. Tem mais? Tem. Vamos lá para agora uma outra classe aqui, que são os contáveis e incontáveis, tá? Aqui nós vamos ter uma matéria, tá? Vou fazer um vídeo aqui, tá? Sobre contáveis e incontáveis. Primeiro, vamos começar com os contáveis, tá? Os contáveis são aquelas palavras que eu posso contar de um em um. Posso contar a unidade dela, tá? Individualmente e formar o plural. Por isso que nós chamamos de contáveis. Por exemplo, eu posso utilizar aqui a palavra cachorro, tá? Deixa eu colocar de pretinho aqui. Estou dando os exemplos de pretinho, né? Dog. Posso falar
one dog, ou a dog, two dogs, three dogs. Eu posso contar individualmente. Posso colocar no singular e no plural. Beleza? Então, considerado uma palavra contável. Uma outra, maçã. Olha lá, apple. Posso falar tanto apple quanto apples. Uma maçã, duas maçãs, três maçãs. Belezeira? Bom, então esses aqui são contáveis. Tem incontáveis. Então, ó, pela própria palavra, já dá para você saber que é o oposto, correto? Então, os incontáveis são aquelas palavras que nós não podemos contar. Existem diferenças entre o português e o inglês. Às vezes, tem palavras que é contável no português e no inglês não. Vou dar um exemplo para vocês aqui já de primeira. Information. A palavra information, no português, informação, ela pode ser contada. Eu falo uma informação, duas, três informações. No inglês, ela não pode ser contada. Só pode ser usada information, informação. Beleza? Então, essa daqui, quando a gente for trabalhar essa aula, aí eu detalho mais, tá? Só é bom, importante agora você saber. Uma outra palavra aqui, ó, que é igual a nossa, igual o português aqui, ó, money, que é dinheiro. A palavra money, ela é incontável, assim como no português. Você não fala um dinheiro, dois dinheiros, três dinheiros. Não pode, tá errado. Você conta o quê? O real, R$1, R$2, $3, 5 euros e por aí vai. Mas a palavra dinheiro não. Então, no inglês também ela não existe no plural, por isso nós chamamos de incontáveis, tá? Água também não. E por aí vai. Beleza? Tem vários exemplos que nós vamos detalhar. Hoje é só para você entender as classes e como é que funcionam os substantivos. Belezeira? Vamos agora para o singular e plural. Vou colocar aqui, então, ó, singular. Que nós temos também, tá? Uma aulinha, vamos colocar aí a aulinha do singular e do plural. Para você depois ver como que se escreve, tá? Como se fala. Se existem os substantivos que são irregulares, aqueles que são regulares. Vou dar um exemplo para vocês de um irregular, tá? Não, vamos começar de um regular, melhor, vai. Vou colocar aqui, ó, cachorro. Cachorro, nós falamos dog. Ele é contável, então, para o plural, nós colocamos a regrinha do S nele, que existem várias regras que nós vamos também estudar isso, tá? Futuramente. E nós temos aqui um outro exemplo de um que é irregular. Vou deixar um do lado do outro para facilitar você ver. Por exemplo, a palavra pessoa no singular, person, tem uma só, beleza? Se tiver mais do que uma, não é persons, não. É people. Olha lá como é que se escreve. People. Não tem nem S, tá? Então, isso aqui é um irregular, ou seja, uma palavra que não tem como colocar uma regrinha do S aqui para montar o plural. A palavra ela muda completamente, beleza? Acompanhe o canal lá, se inscreve se você não ainda é inscrito, ativa o sininho que daí você vai recebendo as notificações para você ficar inteirado desses assuntos. Belezeira? Vamos lá para mais uma. Nós temos também, além do singular e do plural, nós temos também de gênero, tá? Vou colocar aqui também, ó, gênero. O gênero masculino e feminino, às vezes, tem palavras que não têm gênero, tá? Por exemplo, vou colocar aqui o masculino e feminino. Vou jogar aqui, ó, masculino. E vou colocar aqui embaixo o feminino. Bom? Então, ó, uma palavra que não tem. Teacher, professor. Para o masculino, para o professor homem, teacher. E para a professora, é teacher também, tá? Eu me lembro de um capítulo engraçado do Chaves, clássico, que ele falava teacher e teacher, querendo colocar um A aqui para formar um feminino. Nesta palavra não existe, tá? É teacher para os dois. Bom, e qual aqui tem? Vou dar um exemplo. Ator masculino, actor. Atriz é actress. Tá bom? Existe uma diferença entre eles. E não é o O e o A que determina o gênero. A palavra ela modifica no inglês, tá? O masculino e o feminino. Então, umas têm diferenças, outras não têm. Fica a mesma palavra. Beleza? Então, existe o gênero também. Tá bom? E tem aqueles que representam a espécie, tá? Também, quando a gente fala cachorro, né? Existe a palavra cachorro e cadela, mas normalmente nós falamos
dog para os dois. Tá legal? Vou aproximar um pouquinho mais aqui o microfone e vamos seguindo. Nós temos também os substantivos abstratos, tá? E os concretos. Vamos começar, na verdade, com os concretos. Muito bem. Então, os concretos são coisas que são perceptíveis pelo sentido, são tangíveis, né? Vamos colocar aqui uma mesa. Uma mesa, table, novamente. Estou sempre esquecendo a cor, me perdoem, galera. Table, né? Table é algo concreto, não é abstrato. Você consegue sentir, pegar e tal, né? Então, também é um substantivo concreto, tá legal? Entre outras coisas, eu posso colocar aqui um mouse. Mouse, nesse caso, não rato, tá? Mas também seria concreto. Mouse, que eu quero dizer, o aparelhinho, né? O que a gente utiliza. É esse carinha aqui, ó. Isso aqui é um mouse, tá bom? Então, o mouse também, ele é um substantivo concreto. E o abstrato, professor? Vou colocar aqui embaixo. Se eu não tô... Então, ó, abstrato. O substantivo abstrato é aquele que se refere a uma ideia, um conceito, uma característica, e ele não é tangível, não é palpável. Por exemplo, eu posso colocar aqui love, amor. Não o verbo amar, tá? O amor, o sentimento, tá? Beleza? Posso colocar aqui. Bom, posso colocar aqui a palavra beauty, beleza. Ó, beauty, a beleza, tá? Não é palpável, é um substantivo. Posso colocar beleza é fundamental para as mulheres que são modelos, tá? Vamos colocar um exemplo aqui. Belezeira? Bom, e temos também aqui, só descer um pouquinho aqui a minha colinha para não esquecer, os compostos, tá? O que são os compostos? Substantivo composto no inglês. Compostos. Substantivos compostos são aqueles que são formados pela combinação de duas ou mais palavras. Se eu pegar, por exemplo, a palavra tooth, que significa dente, tá? E colocar aqui a palavra brush, que significa escova, eu junto as duas, tá vendo que eu juntei? Tá uma palavra só. Toothbrush significa escova de dentes. Eu formo o dente mais escova, são duas palavras, ou seja, composto, porque é uma palavra formada por duas. Então, toothbrush eu utilizo como escova de dentes, beleza? Então, é um exemplo de composto. E nós temos aqui, por último, também o coletivo. Composto, e nós temos também substantivo coletivo. Ou no plural aqui, os substantivos coletivos. São aqueles que representam um grupo, tá? Uma entidade. Ela pode ser, por exemplo, aqui, ó, a palavra team. Ó, que é time. Então, coletivo, são muitas pessoas que formam um time. Nós podemos também colocar aqui, ó, family, família. Coletivo, muitas pessoas. Beleza? Então, nós temos essas classes de substantivos muito importantes, porque através dessa nomenclatura eu consigo entender se eu posso utilizar ele como substantivo, se eu posso utilizar ele como objeto da minha frase. Olha, eu vou aproveitar e vou colocar, para não estender muito o vídeo, um exemplo aqui de um sujeito, tá? Vou colocar a família, tá? Ó, minha, my. Família, family, travels, viaja, every year. Olha lá, minha família viaja todo ano. My family travels every year. Você está vendo que a palavra aqui, ó, family, ela é o sujeito da frase. Por quê? Ela quem está aplicando a ação de viajar. Entendeu? Ela vem antes do verbo, então significa que ela está aplicando, tá? Bom, agora para eu transformar ela em objeto, esse substantivo aqui em objeto, eu vou ter que colocar essa palavra depois do verbo. Se eu colocar assim, ó, I love, eu amo my family, eu amo a minha família. Tá vendo? Que o sujeito agora,
Tá vendo? O verbo tá aqui. O sujeito, ele tá desse lado, beleza? Então, o sujeito tá aplicando a ação. Já a família, que é o meu substantivo aqui, ele está sendo utilizado para sofrer a ação. Ó, beleza? Sou eu quem amo. E quem é amado é a família. Tá legal? Então, ó, ele aqui é o objeto da frase. Já nessa outra frase, ele é o sujeito. Belezeira? Então, é legal, é importante você entender a classificação dos substantivos, as classificações, né, aliás, dos substantivos, para você entender da melhor maneira que utilizar e também entender se eles são contáveis, incontáveis, que nós vamos detalhar nas próximas aulas. E aí, gostou dessa aula? Então não esquece de deixar o seu like, é fundamental para o canal crescer. E também se inscreve se você ainda não for inscrito. Além disso, não esqueça de deixar ativado o sininho para você continuar recebendo as próximas aulas. Combinado? Nos vemos então na próxima aula. Tchau, tchau!